Esta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é o chamado dos apóstolos. Uma história com começo, desenvolvimento e propósito. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 6. Nós faremos a leitura oportunamente nos versos 12 até o verso de número 16. Deixe sua Bíblia aberta. Daqui a pouquinho nós faremos esta leitura. Lucas, capítulo 6, versos de número 12 até o verso de número 16. Recentemente eu assisti um filme, e esse filme se mostrou tão sem sentido, mas tão sem sentido, a ponto de eu não conseguir me lembrar nem o título do filme, nem mesmo da história direito. É óbvio, então, que eu não posso te dizer para não assisti-lo. Não lembro que filme que é. Mas de uma coisa eu tenho certeza: não valeu a pena. Perdi o meu tempo e não entendi nada. Aparentemente o autor, o diretor do filme, eles não souberam como terminar a história, ou então eles acharam que haviam terminado. Mas para mim, que estava assistindo, que fiquei esperando uma reviravolta, uma revelação de alguma coisa que eu não tinha percebido, quando terminou o filme, subiram as letrinhas e eu fiquei me perguntando: e daí? E daí? Cadê o propósito? Cadê a finalidade? Aparentemente essa pergunta, e daí? Qual o propósito? Qual a finalidade? Ela não é feita pela maioria das pessoas que frequentam as igrejas, que não perguntam a si mesmo qual a finalidade da minha caminhada dentro da igreja, qual a finalidade, qual o propósito da minha caminhada espiritual. E com isso a igreja vai se tornando dia a dia uma comunidade de tradições, uma comunidade de costumes e leis, uma comunidade cuja vida é baseada muito mais em coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. E isso vai afetando profundamente a espiritualidade da igreja, a ponto de pecado, por exemplo, ser definido não mais em termos de obediência ou desobediência a Deus, mas de conformidade com regras da igreja. Um exemplo, fruto de 2 dedos de conversa, acompanhada de um bom caldo, que os irmãos que participaram dessa conversa me permitam a indiscrição de trazer para vocês, mas que ilustra muito bem o que está acontecendo com a igreja. Pode, por exemplo, uma pessoa que apoia uma agremiação política, que defende o abandono dos valores tradicionais e bíblicos a respeito de família, de gênero, uma agremiação política que é abortista, que defende, entre outras coisas, o desvio metódico de recursos públicos em nome de um projeto de poder. Pode um cristão que é membro de uma agremiação assim ser considerado como genuíno cristão? A resposta da nossa Constituição é: pode. Pode um cristão assim ser disciplinado por seus envolvimentos políticos? A resposta é: se ele é só membro do partido, não pode ser disciplinado. Mas a resposta bíblica é pecado. É pecado participar de conspirações contra a palavra de Deus. É pecado não apenas conhecer, como aprovar a prática dessas coisas. Em Romanos 1,32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, e agora tem um problema para os cristãos, mas também aprovam os que assim procedem. Mas o conselho de uma igreja não pode disciplinar o membro assim. Para piorar, às vezes, os pecados recebem tratamentos diferentes quando tudo é pecado. Não há pecado insignificante. Por exemplo, ficar em casa enquanto a assembleia dos crentes está reunida é pecado, e é grave pecado.
Hebreus 10, 25, por exemplo, diz: não deixemos de congregar-nos, e a tradução é: não desertemos da nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Permanece então aquela pergunta inicial: e daí? E daí que a consciência vai ficando amortecida em relação ao pecado? E daí que a mente vai se esquecendo do sentido, do propósito de ter sido chamado para fazer parte do povo de Deus? E daí? Eu quero que nós reflitamos nessa noite sobre isso. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos nesta igreja? E por que nós nos importamos tanto com isso? O que realmente nos identifica como cristãos? Qual o significado de tudo isso? Não apenas em relação à vida prática, mas também em relação à eternidade. Qual o significado de tudo isso na sua vida espiritual, em meio a uma geração, a um povo, a uma sociedade, a uma cidade que não deseja ter qualquer tipo de relacionamento com Deus e com a sua palavra? O apóstolo Pedro traz uma palavra muito séria e oportuna para nós na primeira carta, no capítulo 12, dizendo assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como evitar, como cristãos que somos, que o nome de Cristo seja blasfemado pelos ímpios, que argumentarão contra o Senhor, tendo como argumentos o procedimento dos que a si mesmos chamavam-se de santos de Deus. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, Paulo diz: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Devemos nos perguntar: somos cristãos? E se a resposta for somos, uma segunda pergunta: e daí? O que significa ser cristão? Qual o propósito disso? E é sobre estas coisas que eu quero convidar você para refletir nesta noite. Pergunte a você mesmo agora: por que eu sou cristão? Pergunte para você mesmo: para que eu sou cristão? Pergunte mais uma vez: qual o propósito disso? Qual o propósito de ser cristão? Lucas, capítulo 6, versos 12 a 16, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Em primeiro lugar, queria que nós orássemos, e em seguida nós vamos meditar a palavra do Senhor. Pai, nós acabamos de ler uma porção da sua palavra e queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, que fale ao nosso coração segundo essa palavra. Qualquer propósito, intento que não esteja de acordo com a tua palavra, Deus, seja rejeitado, rechaçado e lançado para o mais longe possível da nossa mente e coração. Que nós ouçamos, compreendamos e atendamos, pois segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, o texto nos diz que se o Senhor Jesus não convocou você para servi-lo, você não tem nenhuma razão para estar aqui.
Verso de número 12 diz que naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, ele chamou, convocou, intimou, expressou a sua vontade, atraindo a si todos os seus discípulos. E escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Existem alguns princípios que nós, como cristãos, precisamos ter bem claros em nossa mente e em nosso coração, se a gente não quiser ser apenas cristãos nominais, cristãos não praticantes. Se nós não quisermos ser semelhantes aos judeus dos dias do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Era um povo que se aproximava de Deus e com a sua boca, com os seus lábios honravam ao Senhor, diziam: nós somos o povo de Deus, nós somos descendência de Abraão, mas o seu coração estava longe de Deus. O temor para o Senhor consistia só em mandamentos maquinalmente aprendidos de homens, mas o coração estava longe de Deus. Não queremos ser como os mestres religiosos dos dias de Jesus que diziam: somos descendência de Abraão. Eles sabiam dizer o que fazer, mas eles próprios não faziam o que diziam. E o primeiro princípio que eu quero que você guarde em sua mente e no seu coração é: você está aqui. Você entra na igreja, você só faz parte da igreja de Cristo por causa da vontade de Deus. Por mais que você diga que tem razões emocionais, materiais, espirituais, legais para ir à igreja, você só se torna igreja por causa da vontade de Deus que inclina o seu coração para isso, como um lavrador faz com o ribeiro para que ele regue a sua plantação. O texto que nós acabamos de ler nos diz que depois de mais uma costumeira noite de oração, de intimidade com o Pai, retirando-se para isoladamente falar com o Pai, Jesus chamou os seus discípulos. Se vocês perguntarem quantos eram, eu vou dizer: não sei. Talvez 70, talvez mais, porque no momento chegou a ter 500 discípulos. Não sabemos quantos, mas sabemos que ele chamou todos os seus discípulos, mais do que os 12, e dentre esses 12, escolheu alguns. O texto diz que Jesus intimou. A palavra lá na língua grega significa que ele chamou com autoridade judicial os seus discípulos. Jesus fez mais do que simplesmente dizer: olha, se vocês quiserem, se vocês estiverem com vontade, vocês que têm andado comigo, eu queria fazer uma reunião com vocês. Ele não fez isso. Ele não falou desse jeito, ele convocou, ele intimou, ele proclamou a sua vontade como Senhor, e os discípulos atenderam a sua vontade. Convocar para uma reunião, convidar para uma conversa, qualquer líder pode fazer. O problema é que o líder pode fazer e não ser atendido. Eu posso dizer, por exemplo, que quero uma reunião com uma ou mais pessoas e elas faltarem à reunião e ficar por isso mesmo. Mas esse não é o caso. Lucas diz que Jesus literalmente convocou com autoridade, como um rei faz com os seus súditos, como um general faz com os seus soldados, como um juiz faz com uma corte. E esse é o primeiro princípio que eu quero que você e cada cristão verdadeiro guarde no seu coração. Se de fato somos servos do Senhor, ouviremos as suas palavras e atenderemos aos seus chamados, e receberemos então as palavras de bênção no último dia, quando ele vai dizer: muito bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O que Lucas está dizendo aqui é que Jesus fez, que Jesus expressou aquilo que ele próprio diria em uma outra ocasião, que o apóstolo João registra: não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O chamado que Jesus faz aqui, queridos, é uma expressão da sua soberania sobre a vida de seus servos. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Você não está aqui por ser voluntário. Voluntários têm duas características
absolutamente desagradáveis quando se trata das coisas de Deus, especialmente quando se trata das coisas de Deus. Primeiro, voluntário não pode ser contrariado, porque voluntário, quando é contrariado, simplesmente deserta, simplesmente se afasta quando não se sente bem em um ambiente ou em um serviço. Segundo, é que voluntariado envolve sempre a sensação de estar fazendo um favor a alguém, de estar prestando um serviço que aquele que o recebe não merece. E eu acredito que você não ousaria dizer que Deus não merece o seu serviço, seja em qual área da igreja. Deus merece, Ele é Senhor, Ele é soberano. Que tal então dar uma resposta satisfatória para a pergunta: por que estou aqui? Por que eu estou na igreja? Por que eu faço parte da igreja? A resposta é: porque o Senhor Jesus me convocou, porque o Senhor Jesus me intimou, porque Ele chamou soberanamente, porque Ele é o Senhor. E você faz muito bem em chamar Jesus de Senhor, pois Ele é o Senhor. É muito bom chamar Jesus de Senhor, é seu dever chamar Jesus de Senhor, é um privilégio que lhe é concedido ter Jesus como seu Senhor, e é um privilégio que você não merecia. Você não nasceu com o direito de chamar Jesus de Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que você nasceu como filho da ira, e depois, pela graça de Deus, pelo soberano propósito de Deus, você recebeu o privilégio da filiação divina por adoção. E foi então por bondade de Deus que você recebeu o poder de ser tornado filho de Deus. Você não conquistou esse direito. Ademais, os pecados que você comete só servem para te afastar de Deus, mesmo quando você se acha a pessoa mais impoluta, mais certinha, mais crente do mundo. Guarde bem em sua mente, cristã. Se você é um verdadeiro cristão, é porque Jesus chamou você da mesma maneira que os apóstolos só foram chamados de apóstolos porque o Senhor os convocou dentre os seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa bem estranha aqui, mas verdadeira. Nem Judas Iscariotes, nem aquele que foi feito para ser o traidor, a palavra lá é egenetor, que significa que ele foi formado para ser traidor, nem ele foi voluntário naquela manhã. Nem Judas era voluntário, você acredita nisso? Mas eu vou voltar a isso depois. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde na sua mente é que se o Senhor Jesus não te convocou para servi-lo, se você se acha voluntário, se você acha que está aqui fazendo um favor, ou em qualquer outra igreja que você for, então você não tem nenhuma razão para estar na igreja. Segunda coisa muito importante é que se você não sabe qual o propósito da sua chamada, então você precisa compreender urgentemente o que significa ser chamado para discípulo do Senhor Jesus. Lucas resume o alvo imediato do chamamento de Jesus aos apóstolos em uma expressão que pode ser traduzida como: convocou os seus discípulos para si mesmo. Jesus convocou, intimou, chamou os seus discípulos para si mesmo. Marcos, por sua vez, que também trata desse chamamento do Senhor Jesus, ele expande, ele cresce, ele fala um pouco mais, provavelmente refletindo a experiência de Pedro que estava lá. Lucas não estava, Lucas pesquisou, estudou, investigou para saber como as coisas foram, mas Pedro estava. E Marcos, sobrinho de Pedro, escreve o Evangelho, provavelmente refletindo aquilo que ele havia ouvido do seu tio. Lucas olha como um historiador, olha de fora. Ele percebe que Jesus convoca os seus discípulos para a sua presença, mas Pedro está mais emocionalmente envolvido. E Marcos afirma que Jesus convocou aqueles que ele teve vontade de convidar, somente os que ele quis convidar, separando-os da multidão que costumava comprimi-lo
por onde quer que ele passava, porque ele, Jesus, desejava que os seus discípulos, a partir daquele momento, permanecessem com ele em tempo integral. Nós já estudamos aqui em domingos anteriores, o Senhor Jesus, passando pela porta de uma cidade, diz para Levi: segue-me, e Levi o segue. Pouco antes disso, Pedro, Tiago e João estavam pescando, e o Senhor Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixam os seus barcos e as suas redes e seguem ao Senhor Jesus. Deixam tudo para trás, porque o chamado era para um seguimento integral. Não havia meio termo, não havia eu vou seguindo quando eu puder, quando eu quiser, quando me sobrar tempo. Era integral. Perceba que tanto Lucas quanto Marcos estão dizendo a mesma coisa, embora com palavras diferentes. Jesus chama mediante uma convocação que expressa a sua vontade soberana. Ele convoca um grupo de discípulos com um propósito, para que eles estejam com ele. Ele não chama para uma viagem de lazer. Ele não chama para dar-lhes propriedades. Ele não lhes promete vitórias sobre os inimigos, sobre as enfermidades ou sobre as adversidades. Ele chama primordialmente para estarem com ele, para andarem com ele, para testemunharem o seu ministério, basicamente para que sejam seus discípulos e aprendam dele. E é aquilo que eles aprenderam do Senhor Jesus que mais tarde eles anunciaram. Quando João Batista estava no cárcere, a mensagem que conforta o seu coração e lhe dá a certeza de que a sua missão foi cumprida ao anunciar a vinda do Messias, está em Lucas 7:22. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Mas aqueles homens só puderam lhe dizer a João essas coisas porque eles viam essas coisas, porque eles estavam acompanhando o ministério de Jesus. E é esta mesma continuidade de transmissão da mensagem que Paulo também vai fazer mais na frente, quando orienta-nos, a nós crentes, a também fazermos, dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mas só é possível fazer isso, só é possível dizer o que viu, o que experimentou, o que aprendeu, se ver, se experimentar e se aprender. Só é possível testemunhar das transformações que Jesus faz no coração de um pecador, se estiver com o Senhor Jesus e Ele fizer estas transformações no coração de um pecador. Jesus não chama ninguém simplesmente para ficar ali de curioso perto dele. Ele chama para aprender. Ele chama para ver, para posteriormente se tornar suas testemunhas. Nós só não podemos cair no erro, na tolice, de acreditar que nós precisamos de anos e anos e anos na presença de Deus para anunciar as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Por um motivo muito simples: se há novo nascimento, então há transformação imediata e há capacitação para testemunhar essa transformação. O crente que está em Jesus, que vive na presença constante do Senhor Jesus, não pode dizer que não consegue aprender. Veja que coisa absurda: como é possível alguém dizer que vive no Senhor, que o Senhor vive nele, como Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como pode alguém dizer que Cristo vive nele e não conseguir aprender com o próprio Cristo, não aprender com o mestre dos mestres, com o maior mestre que existe? Observe que em pouco tempo uma pessoa que era endemoniada aprendeu o suficiente para anunciar aos seus o que o Senhor lhe tinha feito, e por causa disso a fama de Jesus crescia por todas as cidades gregas de uma região chamada Decápolis. Ele ficou pouco tempo, 1 hora, 2 talvez, na presença do Senhor Jesus. Em pouco tempo, um grupo de discípulos pôde dizer a João Batista o que o Senhor estava fazendo. Em pouco tempo, um grande número de discípulos pôde sair de cidade em cidade, anunciando que o reino de Deus era chegado.
O chamado de Jesus para aqueles discípulos era para que estivessem com Ele, era para que andassem com Ele, era para que fossem com Ele onde Ele fosse, era para que vissem o que Ele fazia e ouvissem o que Ele dizia. Eu preciso aqui acrescentar uma observação de um pastor chamado John MacArthur. Ele diz assim: nós olhamos para os outros 11 apóstolos e vimos que eles eram homens comuns sob alguns pontos de vista, sem qualificação para um chamado tão nobre como os representantes oficiais de Jesus Cristo, os primeiros pregadores do Evangelho depois de Cristo, os responsáveis pela fundação da igreja, supervisionando e até mesmo em alguns casos fazendo a redação do Novo Testamento, homens incultos e iletrados, chamados de galileus e desprezados. Eles eram homens comuns. Como eu e você somos pessoas absolutamente comuns. Eles não foram chamados porque o Senhor olhou e disse: olha, não há outros. Não havia nada de especial neles próprios que motivasse o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor Jesus para os seus discípulos no século XXI não é diferente em nada desse chamado. Talvez você, mais ou menos incredulamente, diga: mas eu não estive com Jesus. Eu não vi as coisas extraordinárias que Ele fez. Eu não ouvi os seus sermões maravilhosos à beira do lago ou no monte. De fato, Pedro, João, Mateus, Filipe e até Judas Iscariotes tiveram esse privilégio. Pedro, João, Mateus, Filipe e outros foram bem-aventurados e creram no Senhor Jesus, mas diz o Senhor que bem-aventurados também são aqueles que não viram e creram, pelo simples fato de que o crente não deve ser caracterizado na sua vida pelas coisas que vê, mas deve ser essencialmente um crente e crer. É claro, queridos, que eu trocaria 4 anos de curso de teologia, 2 anos de validação, especialização, pós-graduação, mestrado. É óbvio que eu trocaria tudo isso pelo privilégio de estar presente lá no dia do Sermão do Monte. Mas não atentar para o privilégio de ser um crente que não viu essas coisas, mas foi alvo do amor redentor de Deus, alvo do amor redentor de Cristo, é desconsiderar a soberania e a sabedoria de Deus. Ele não queria que você estivesse no monte, Ele não queria que você estivesse do lado, Ele queria que você estivesse aqui e agora, para testemunhar para a sua geração e não para aquela. Se Ele chamou você para ser discípulo dele neste tempo, então é nesse tempo que você tem que estar disposto a investir todo o seu vigor testemunhando da graça redentora de Cristo Jesus. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos, os que Ele quis, para estarem com Ele, para aprenderem dele. Mas não existe chamado para ser discípulo que esteja separado do chamado para obedecer à ordem de fazer discípulos. Nós temos na Bíblia a história de um servo de Deus do passado profundamente inspiradora nesse sentido. E a história dele pode ser resumida em uma frase apenas. É uma frase que fala do coração, é uma frase que fala do mais profundo interior de um homem, daquilo que o caracteriza e o motiva. Às vezes nós dizemos que fazemos coisas e depois eu disse: não, desculpa, eu fiz por razões pessoais, eu não pensei direito no que estava fazendo nem nas consequências do que estava fazendo. O problema é que às vezes as nossas razões pessoais são profundamente injustas, são absurdamente irrazoáveis, mas a vida deste servo de Deus é resumida na seguinte frase: ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, ele queria conhecer. Ele tinha disposto o seu coração para cumprir a lei do Senhor, ele queria obedecer. Ele queria ensinar ao povo os estatutos e os juízos de Deus. Ele queria transmitir a vida que ele havia recebido. O nome dele é Esdras. Não há dúvidas de que o coração de Esdras foi disposto por aquele que inclina os corações segundo o seu querer.
aquele que faz com que o nosso coração se volte para realizar a obra, o propósito do Senhor. Então eu posso dizer que Esdras, assim como Pedro e os demais, foram chamados pelo Senhor. Outra coisa interessante nessa frase sobre Esdras é que ele tomou uma firme resolução de conhecer a vontade do seu Senhor através das Escrituras. Ele não precisou de revelações especiais, não precisou de visões, nem de sonhos, nem de tremeliques, nem de arrepios. Anjos não apareceram para ele e ainda assim ele foi um servo dedicado, consciencioso e fiel ao Senhor seu Deus. Mais ainda sobre Esdras, é que ele foi chamado para estar com o Senhor, para aprender do Senhor e a ensinar o que aprendeu do Senhor seu Deus. É por isso que Esdras serve de ilustração para nós na mensagem desta ocasião. Os discípulos foram chamados por Jesus para estarem com ele, para aprenderem dele. Mas não só isso. Eles receberam um apelido, uma comissão, um título. Foram chamados de apóstolos. Para não incorrer no erro, e tem sido recorrente na igreja, de pessoas ignorantes do sentido das Escrituras se autoproclamarem apóstolos, precisamos definir duas coisas. No sentido estrito da palavra, apenas os que estiveram com o Senhor Jesus em seu ministério terreno, apenas os que foram diretamente nomeados por Ele ou por ação direta do Espírito Santo merecem ser chamados assim. Nós temos essa lista em Lucas 6. Essa lista é expandida quando Judas Iscariotes é substituído por Matias. Ainda um pouco mais quando Paulo é chamado para o apostolado pela vontade direta do próprio Senhor Jesus, embora não tenha acompanhado em seu ministério antes da cruz. E temos alguns outros que são chamados assim pela própria igreja primitiva, como Barnabé, Silvano e até Timóteo. Mas dos quais nós não temos evidência de que eles, Silvano, Barnabé e Timóteo, se considerassem apóstolos como os demais. Um apóstolo é alguém que é comissionado ou denominado como um delegado, um representante portador de uma mensagem, um enviado com ordens específicas. Nesse sentido, a gente não duvida, por exemplo, da legitimidade da apostolicidade de Barnabé e de Timóteo Silvano. Não duvidamos que cada cristão, tendo sido feito discípulo do Senhor Jesus, é também por ele enviado como portador de uma mensagem redentora em nome do Senhor Jesus. Nesse sentido, cada cristão recebeu a ordenação de fazer discípulos para o Senhor Jesus. Se um cristão é chamado pelo Senhor para estar com ele é igualmente comissionado a contar às pessoas o que tem aprendido com o Senhor Jesus. Dizendo isso de uma maneira mais direta e mais simples, se todo o esforço que muitos cristãos fazem para contar as últimas novidades que estão circulando nos WhatsApp da vida, se isso se convertesse, se o esforço feito nos corredores, nas ruas, nas conversas, fosse empregado para anunciar as boas novas do Evangelho, eu creio que muitos mais teriam conhecimento do que Deus tem feito em favor de pecadores. Nos esforçamos muito por outras coisas e menos pelo que é devido. O que se requer do cristão não é que seja um anunciador das últimas novidades, nem um pesquisador para descobrir o máximo das coisas interessantes que estão acontecendo com ele. Se você der uma lida na palavra de Deus, você vai perceber no livro de Atos que os cidadãos de Atenas, que os estrangeiros livres que iam para Atenas, eles se especializaram em saber das últimas novidades. Eles iam para a praça, não para trabalhar, não para negociar, mas para saber das últimas novidades. Acredito que se tivesse Facebook, WhatsApp, Instagram, eles nem iam para a praça, ficavam em casa mesmo. Eram desocupados, fofoqueiros profissionais, e achavam que faziam grande coisa quando dirigiam-se para o Areópago, que era a rede social da época, para ouvir as mais recentes fofocas que circulavam. Está lá em Atos 17, 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as outras novidades. Faziam mais nada. Mas Paulo, que estava em Atenas, o discípulo e apóstolo pela vontade do Senhor, enviado para anunciar as coisas boas do Evangelho, também está lá. Mas ele vai para lá para anunciar o Evangelho
para fazer cessar as conversas infrutíferas e falar do Salvador Jesus Cristo. Um discípulo do Senhor não foi comissionado para anunciar as últimas novidades que precisam ser aprendidas e renovadas diariamente, mas para viver em novidade de vida e anunciar a mesma velha história que vai sendo mostrada como real e transformadora, o Evangelho do Senhor Jesus. Pergunto: quantos adeptos de novidades você consegue conquistar? Quantas pessoas já foram convencidas por você com argumentos sobre política ou economia? Talvez muitos. Mas quantos você já conduziu aos pés daquele que morreu na cruz para salvar pecadores exatamente iguais a você? Quantos? Lembre-se, os incrédulos só crerão se ouvirem a palavra da pregação. Lá em Atenas ninguém cria no Deus verdadeiro. Mas como eles ouvirão a palavra da pregação se os chamados para estarem com Jesus e aprenderem com Jesus se não pregarem? Como eles vão aprender se você não ensinar? Eu quero concluir. Eu prometi que voltaria a Judas Iscariotes, porque um falso discípulo é nada menos do que um traidor, como Judas Iscariotes. O verso 16 de Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi feito para ser traidor. O fim deste relato feito por Lucas nos apresenta pela primeira vez Judas, o homem de Querite. Lucas tem entre suas características de historiador a assertividade, ele vai direto ao ponto. Lucas não é em momento algum politicamente correto. Se fosse numa obra comum, talvez ele teria perdido aqui a grande oportunidade de prender a atenção dos leitores que ficariam lendo o Evangelho pensando: mas quem é que vai se tornar um traidor? Já pensou você ler o Evangelho de Lucas como se fosse uma obra de ficção de Agatha Christie, por exemplo, quando Lucas registrasse os 12 e dissesse: mas um deles se tornou um traidor? Você fica perguntando: quem foi? Louco para chegar ao fim da história. Lucas não faz isso. Lucas não deixa para apresentar o caráter do traidor posteriormente. O Evangelho não é uma obra de ficção, não é uma historinha para divertir você, é palavra de Deus para instruir você. Lucas imediatamente registra que Judas foi criado para ser o traidor. Quando Satanás entrasse nele, está lá em Lucas 22, 3, sem meio termo, sem meias palavras. Judas estava lá com esta finalidade específica, como revela o apóstolo João. João conviveu com Lucas. João sabia com Judas. João sabia quem Judas era. Conviveu com ele por 3 anos. E no capítulo 17, João vai dizer assim: palavras do Senhor Jesus: quando eu estava com eles, guardavam o meu nome que me desse e protegiam-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da benção, para que se cumprisse a Escritura. Se eu voltar à pergunta inicial: por que você está aqui nesta noite? Você precisa saber claramente o propósito do porquê você está aqui. Você foi chamado pelo Senhor para estar aqui nesta noite? Você sabe o que o Senhor quer da sua vida? Se você foi chamado pelo Senhor, se você foi motivado pelo Espírito do Senhor, então você certamente sabe que as palavras do profeta Miqueias fazem sentido para a sua vida quando você pergunta: o que Deus quer de mim? Se você estiver esperando que o céu se abra, que um anjo desça, que trombetas anunciem para você a vontade de Deus, eu sinto dizer para você: isso não vai acontecer. Não adianta esperar, pode armar a sua rede e morrer nela, que isso não vai acontecer. E você vai continuar na mesma toada da sua vida. Miqueias diz que Deus já falou o que Ele quer de você. Ele quer uma vida santa, justa e obediente. Miqueias 6,8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ou seja, que não faças injustiça. Que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Olha, presta atenção. Qualquer coisa diferente disso, queridos, é desobediência, é transgressão, é rebeldia, é rejeição da vontade revelada de Deus. Lembra
Alguns dias atrás eu contei, nós lemos aqui, nós meditamos, nós estudamos a história de uma pesca extraordinária e maravilhosa. Pedro e os seus amigos só colheram bênçãos naquela pescaria porque obedeceram a palavra do Senhor Jesus. Mas Judas Iscariotes também colheria os frutos, os resultados da sua inclinação para a desobediência. Judas trairia o Senhor Jesus. Judas seria desprezado por aqueles com quem se associou para trair o Senhor Jesus. Nem mesmo quem subornou Judas se tornou amigo dele. E depois, tomado de remorso e não de arrependimento, Judas foi e ele foi no poço. E ao enforcar-se numa árvore podre, seca, o galho se quebrou e o seu corpo caiu num despenhadeiro e as suas entranhas foram espalhadas por todo o canto. Nós só temos estas opções, duas apenas. Ou somos discípulos obedientes, ou então somos desobedientes, como foi Judas Iscariotes. Quero concluir, vamos aprender só mais um pouquinho sobre esse texto de Lucas. Lucas nos ensina que os discípulos foram convocados pelo Senhor, foram intimados com o propósito de aprenderem dele, de estarem com ele integralmente, não existindo qualquer possibilidade de terem outros afazeres. João, Tiago, Pedro deixaram as redes e os seus barcos. Levi, também chamado de Mateus, deixou a sua coletoria. Felipe deixou a sombra de suas árvores. Só Judas não deixou as inclinações mesquinhas, pois mesmo enquanto andava com o Senhor Jesus, já se aproveitava do que era ofertado, do dinheiro que algumas pessoas davam para manter o ministério de Jesus, enfiava a mão na bolsa e roubava um pouco dela. É óbvio que você não quer se identificar com Judas Iscariotes. Ninguém quer. Judas não é um modelo de herói para ninguém. Eu tenho certeza absoluta que você não gostaria que o seu filho ou a sua filha olhassem para você e dissessem: pai, mãe, você é meu Judas, você é minha Judas. Você também não gostaria que os seus pais olhassem para você e dissessem: filho, filha, você é meu Judas. Isso não é motivo de orgulho. Pouco antes de começar o culto, eu tive uma breve conversa com a minha mãe. E fiquei extremamente triste com a notícia que ela deu. Não estava nos planos falar isso aqui agora, mas ilustra claramente isso que eu venho para dizer para vocês. Nós temos orado aqui na igreja, oramos várias e várias vezes por minha filha, Janete. Essa semana a Janete foi para Salvador, teve uma piora. E sabe o que aconteceu quando ela teve uma piora? A Janete tem 2 filhos, um menino e uma menina. E o nome de um dos filhos de Janete é Emanuel. Nome belíssimo, maravilhoso, significa Deus conosco. Sabe o que Emanuel fez quando a Janete piorou do seu quadro de câncer do cérebro? Simplesmente colocou a mão para fora de casa. Essa mãe pode olhar para esse Emanuel e dizer: você é meu Judas. Que triste. Já imaginou Jesus olhando para os seus discípulos, escolhendo os 12, olhando para Judas, dizendo: este foi feito para ser filho da perdição? Mas se você é cristão, se você é um crente verdadeiro, então você precisa compreender que esse chamado para ser discípulo do Senhor Jesus é um chamado para estar com Ele, é um chamado para aprender dEle, é um chamado para fazer o que Ele mandar, sem direito de escolher outra coisa. Você é chamado para fazer tudo o que Ele mandar e não apenas algumas coisas. Você é chamado para obedecer porque Jesus manda, Ele não sugere, Ele manda. E dentre as coisas que Ele fala, que Ele manda que você faça discípulos para Ele e não para você. Paulo aprendeu isso e passou adiante. Paulo entendeu que deveria fazer discípulos do Senhor Jesus e não discípulos dele próprio. Paulo vivia o Evangelho, dizia aos que aprendiam dele, que aprendiam sobre Jesus com ele, que observassem o que viam nele, Paulo, mas que só imitassem as coisas nas quais o próprio Paulo estava imitando ao Senhor Jesus Cristo.
Aquele que quer que as pessoas sejam seus discípulos só merece um nome: usurpador, como era Simão, o mago, que iludia as pessoas dizendo ser uma coisa que não era. Você precisa saber disso. Todo aquele que foi chamado pelo Senhor para ser seu discípulo precisa ter disponibilidade integral para estar com Ele. Não é possível ser meio discípulo. Não é possível ser meio seguidor. Ou você o segue como Mateus fez, ou fica para trás como o jovem rico fez. E se você quer seguir a Jesus, saiba que há condições que só Ele pode impor. E essas condições são impostas sem qualquer possibilidade de negociação. São condições incondicionais. Você precisa segui-lo incondicionalmente, prontamente, integralmente e confiantemente na sua suficiência, tendo duas certezas. Primeiro, o ódio do mundo. Quando você quiser fazer a vontade de Deus, o mundo vai odiar você. Não resta dúvida disso. Segunda certeza, a abundante graça de Deus a suprir todas as suas necessidades aqui e na eternidade. Eu não posso prometer para você saúde perfeita. Não vou prometer para você relacionamentos perfeitos, nem mesmo uma igreja perfeita. Só na glória vamos ter isso. Mas posso lembrar a você o que o Senhor Jesus promete: todo aquele que vai a Ele jamais será lançado fora. Todo aquele que vai a Ele recebe a paz que não pode ser alcançada de forma alguma neste mundo. Todo aquele que vai a Ele recebe e experimenta o maior de todos os amores, o amor que não pode ser comprado com o amor do Pai. Todo aquele que vai a Ele recebe ao final a redenção da sua alma e a vida eterna com Ele. Mas você só sabe disso porque alguém foi chamado pelo Senhor, esteve com o Senhor, aprendeu com o Senhor e anunciou o que aprendeu com o Senhor. E há outros que ainda não sabem. Você tem que obedecer. Que o Senhor nos ajude a ouvirmos, entendermos e praticarmos